Vamos ao nosso módulo agora, que eu vou falar dos princípios do yoga, os 8 passos do yoga, ou o Ashtanga Yoga, né? Que são os passos. Então lembra que eu falei da árvore? Ou seja, tem lá as nossas raízes, a Raja Yoga, o nosso caule, que é o Hatha Yoga, e todos os galhinhos com as suas flores e frutos e folhas. Nessa árvore, a gente poderia imaginar 8 grandes galhos, né? E eu vou começar, e de novo, para você que está me assistindo aqui, esse curso aqui não é para a gente se aprofundar nos 8 passos, né? Lembrando do nosso Sutras de Patanjali, nos 2 primeiros ele escreve yoga, nos outros 2 ele descreve uma postura, nos outros 192 ele descreve esse monte de coisa que está dentro dos 8 angas do yoga. O primeiro dos angas, ou o primeiro passo, a gente chama yamas. Yamas, a tradução de yamas, né, são condutas. A gente poderia traduzir do sânscrito para o português como condutas. São condutas importantes que a gente precisa ter dentro desta filosofia de vida, né? Então, que são? A primeira delas é ahimsa, que a gente traduz como não violência. Mas é óbvio que a gente não vai falar de não violência, de não pegar uma arma e matar alguém. Óbvio, isso nenhum ser humano, né, deveria fazer. A gente está falando da violência da gente com a gente mesmo, da gente com os outros. Quando eu faço uma postura e eu vou além do limite do meu corpo e meu corpo dói, eu estou sendo violenta comigo mesma. Então, para quem faz práticas de yoga com os professores, normalmente vocês escutam os professores, pelo menos eu, nas minhas práticas, né, com os meus alunos, eu sempre repito isso, não seja violento com o seu corpo. Não vá além do seu limite possível para hoje. E isso é muito importante. A gente também pode falar de violência quando a gente está falando com alguém. A gente pode ser ríspido nas nossas palavras, pode ser grosseiro nas nossas palavras. Isso é uma forma de violência. Então, quando a gente fala em ahimsa, em não violência, a gente está falando de tudo que envolve, né, não ser violento, né, não nos violentar do jeito que a gente conhece essa palavra em português. O segundo yama, a gente fala do satya, né, que é não mentir. Satya é não mentir. Mas lembre-se, quando eu digo para você, fiz uma yoga maravilhosa hoje e eu não fiz, eu estou mentindo. Mas eu não estou mentindo para você, eu estou mentindo para mim mesmo. Então eu acho que é importante a gente ter essa questão, né? O que é mentir, né? Mentir muitas vezes é nos enganar, né? Dizer alguma coisa, não estou sentindo tristeza e estou sentindo tristeza. Ou adoraria fazer isso e na realidade eu faço para agradar alguém e realmente não está sendo bem, né? Não está sendo bom para mim. Então o satya, não mentir, tem muito a ver com a ahimsa, que é a não violência. Então, se eu minto e estou me prejudicando, eu também estou sendo violento comigo mesmo. Ou se eu minto e estou prejudicando alguém, também estou sendo violento com essa pessoa. Então, uma coisa, né, um yama vai tendo uma conotação junto com outro yama. Depois a gente tem asteya, ou asteya, né, que é não roubar. E aí, de novo, a gente volta para aquele exemplo clássico, né? Eu não vou lá no mercado pegar alguma coisa, sair correndo e não pagar. Não é isso que a gente está falando. Quando a gente está falando do não roubar, é não se apropriar daquilo que não é nosso. Então, se eu estou lendo um livro para vocês, eu tenho que dizer quem é o autor, citar essa bibliografia, dizer da onde que eu trouxe. Se eu estou falando com alguém e trago uma ideia de uma outra pessoa, eu vou dizer para você que a ideia não é minha, a ideia é de uma outra pessoa. Assim como eu acabei de trazer, né, no módulo anterior, o yoga moderno, quem estava na vertente científica, quem estava na vertente de olhar o yoga individualizado e etc. A gente tem que saber o que é nosso e nos apropriar, e o que não é nosso e dar as devidos créditos, devidas referências, né? Depois a gente tem um outro conceito, um outro yama, que se chama Brahmacharya. Aqui eu vou ter um cuidado para explicar, porque Brahmacharya, lá na Índia, lembra-se, Patanjali, antes de Patanjali,
Brahmacharya era a abstinência sexual. O que acontecia naquela época? Eles entendiam que ir para a montanha, passar dias e dias isolados do mundo, tinha esta conotação de vou me iluminar, vou entrar em comunhão com o universo, com todos os deuses. Então, a gente tem que colocar que naquela época era uma conduta requerida. Agora vamos aqui, 2021 que estamos, né, gravando aqui o vídeo. Então vamos colocar que a abstinência pode ser interpretada de outras formas. Então, se eu vou fazer uma meditação de 1 hora, 2 horas, uma meditação mais longa hoje, é óbvio que eu não vou tomar nada alcoólico, é óbvio que eu não vou comer uma feijoada antes de fazer a meditação. Então a abstinência é o que eu preciso me abster neste momento para no momento seguinte fazer algo. A gente está falando de fazer uma prática, eu não vou comer uma macarronada antes de fazer uma prática. E aí você pode me dizer assim, mas é óbvio, né, Ana? Não, não é tão óbvio, né? Porque muitas vezes a gente faz uma coisa e corre para fazer outra, e nem para pensar. Mas eu não deveria me abster de alguma coisa? Então, esse conceito de Brahmacharya é bem importante a gente entender para os nossos dias de hoje aqui no Ocidente. E o último yama se chama Aparigraha, que é a não cobiça. Então, não cobiçar aquilo que o outro tem. Lembre-se, cada um de nós tem uma vida, né? Nós somos seres individuais, né? Nós somos seres únicos. Então, se você tem uma história, se você tem uma experiência, a experiência é diferente da minha, a história é diferente da minha. A maneira como você vê as coisas é diferente da maneira como eu vejo as coisas. Então, acho que não existe uma verdade absoluta, existe a sua forma de ver e a sua verdade deste momento, existe a minha forma de ver e a minha verdade deste momento. Então, quando a gente fala não cobiçar, é não cobiçar o que o outro está sentindo, o que o outro conquistou, e não é só bens materiais, né? A questão do ser bem-sucedido, a gente sempre fala de questões materiais, mas às vezes a pessoa está muito feliz, está com uma saúde boa e eu tenho aquela inveja, aquela cobiça do outro. Então, não cobiçar é isso. Então, aqui eu comentei, né, de forma muito simplificada, os 5 yamas, né, as 5 condutas que a gente deveria ter para seguir neste caminho do yoga. E eu vou abordar agora aqui o segundo anga, né, o segundo passo do yoga, que são os niyamas, que são os preceitos éticos do yoga. São 5 também. O primeiro é salka, que é a nossa purificação. Purificar o nosso corpo. Lembra que eu falei do Kriya Yoga, das limpezas que a gente faz? Uma limpeza nasal, uma limpeza estomacal, tomar banho, se manter higiênico, né? Nessas questões todas que a gente tem como hábito diário dentro do yoga. E obviamente tomar banho todo mundo toma, mas não é isso que eu estou falando. Tomar banho antes de praticar o yoga, a gente tem toda uma série de detalhes aqui dentro da nossa filosofia. Então, essa purificação tem a ver com o alimento que eu ingiro, a quantidade de horas que eu durmo, os pensamentos que eu trago para dentro da minha mente. Então, tudo isso é uma questão de eu observar essa ética da minha purificação. E se eu me purifico, eu consigo atingir estados melhores de consciência, consigo praticar melhor a minha meditação, consigo me alinhar, né, com o universo, com essa questão da iluminação que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse é o primeiro dos niyamas. O segundo é Santosha, que eu acho muito bonitinho esse nome e acho muito legal a tradução, né? Santosha quer dizer contentamento. É eu me contentar com quem eu sou, com como eu estou hoje, com aquilo que eu tenho à minha volta. Isso é muito importante. E aí tem muito a ver com o conceito de cobiça, né? O anterior que a gente falou, o salka. Com o conceito de cobiça lá do yama, né? Não do niyama. Então tem muito assim, o santosha, quando eu falo de contentamento, é você se contentar com o que você tem agora. Se você tem 15 minutos para praticar yoga, se contente com os 15 minutos, faça 15 minutos. Amanhã talvez você tenha 1 hora.
Hoje não deu para praticar, mas eu consegui fazer uma respiração agradável, eu consegui sentar 5 minutos e meditar. Se contente com isso, se contente com o alimento que você tem. Então essa questão do contentamento vai trazendo para dentro da gente algumas coisas de estar no momento presente, de aceitar as questões que estão colocadas para nós em todos os âmbitos, nosso âmbito mental, espiritual, psicológico, físico. Então é muito importante a gente refletir sobre a questão do santosha. O terceiro, dentro dos niyamas, é tapas. Tapas é perseverança. Pensem assim, quando você tem uma boa saúde, o que você faz? Normalmente, né? A gente procura cuidar da nossa alimentação, a gente procura cuidar para dormir bem, a gente procura cuidar para fazer um exercício físico. Em um resumo bem simples, né? A gente procura ter bons pensamentos. Só que não adianta eu ter um bom pensamento ou eu me alimentar bem hoje, correr, né? Sair lá para correr na rua, fazer uma caminhada hoje. E aí eu passo 15 dias só fazendo porcaria. Então a perseverança é esse nosso caminhar, o dia a dia. E para fazer yoga, né, que é uma coisa que tem início, meio e nunca mais tem fim, no sentido de ser a nossa filosofia de uma vida, né, a gente está trazendo isso para dentro, né, a gente tem esse conceito no yoga que é como que eu persevero nesta minha caminhada, como que eu atinjo um dia depois do outro, como que eu conquisto um dia depois do outro. O quarto niyama, são 5, é o svadhyaya, que é a autocompreensão. O que a gente fala tanto de autoconhecimento, né? Como é que eu me olho, como é que eu reflito, como é que eu me observo. Quando a gente faz uma prática física, um asana, uma postura, hoje eu vou até o joelho, depois eu vou até a canela, depois talvez eu chegue até o pé. Quando eu estou fazendo uma postura disso, eu estou fazendo não só a perseverança, né, de fazer todo dia um pouquinho e ir incrementando e melhorando o meu físico, mas eu também estou tendo autocompreensão. Hoje eu só consigo ir até o joelho. Por quê? O que me impede de ir mais? É porque eu não estou bem trabalhada fisicamente, ou porque eu me alimentei mal, ou porque hoje eu dormi mal. E assim a gente vai refletindo e entendendo quem nós somos e quem nós estamos naquele momento. Então acho que é bem legal a gente refletir sobre svadhyaya, né? Essa autocompreensão. E de novo não é olhar para fora, né? A gente olha para dentro. Quando a gente vai lá fazer uma prática numa sala que tem 20, 30 ou 100 pessoas, não importa o que o coleguinha do lado está fazendo, né? O importante é o que você está fazendo. O importante é como você está se sentindo. Se você fechar o olho, você vai para dentro, você não vai para fora. Então, o importante é a nossa caminhada, né? Essa é a nossa perseverança, a nossa autocompreensão. E o último, que é dificílimo até de ler aqui, é Svarapranidhana, que é entrega. Entrega para aquilo que eu estou fazendo, o tal do momento presente, o tal do mindfulness, né? Que é estar agora neste momento. Então isso é bem importante, né? Para a gente lembrar disso que eu preciso me entregar naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou preparando um alimento, eu tenho que estar ali presente, colocando a minha energia, a minha boa intenção na preparação daquele alimento. Se eu sentei para meditar, eu fecho os olhos, respiro e vou para dentro e me entrego para aquela atividade que eu estou fazendo. Se eu estou lá fazendo um asana no meu tapetinho, vou fazer uma sequência, eu me entrego para aquilo. Se eu estou conversando com você numa mesa, num restaurante, num bate-papo, eu tenho que me entregar para aquilo, eu tenho que estar inteiro naquilo que eu estou fazendo. Então, basicamente, né, esses são os dois primeiros angas, os yamas, que são 5, e os niyamas, que são 5. Então, são as condutas e as éticas. Isso está tudo descrito nos Sutras de Patanjali, são vários e várias frases, né, dentro daquelas 192 que eu comentei com vocês, além das outras 4. Aí a gente vai para o terceiro anga, ou terceiro passo, que são os asanas, são as posturas. E aí Patanjali, na sequência eu vou falar, que ele descreve as posturas em duas linhas, né? Que é estabilidade e conforto e firmeza na postura. Eu preciso me manter firme, estável, né, confortável,
para que eu cesse os movimentos do meu corpo, para que eu concentre a minha mente, para que eu vá meditar. Vá no sentido de não sair, né? Mas assim, de estar aqui no estado meditativo. Se eu estou fazendo meditação me mexendo, a minha mente não consegue essa concentração, né? Ela não consegue ir para o estado meditativo. Então eu fico me concentrando no meu corpo ao invés de me concentrar na questão toda da meditação. Então por isso que a gente fala que uma postura tem que ser estável, confortável e firme. Esses são dois, né, dos sutras de Patanjali. Então asana é só isso, né? Então, quando a gente define yoga como sendo aquelas posturas que a pessoa faz, é muito pouco. Eu diria assim uma palavra muito pobre, né? A gente empobrece o yoga quando a gente fala. Esse é o terceiro passo ou terceiro anga. O quarto passo ou quarto anga é o que a gente chama de pranayama, que muita gente descreve como sendo respiração. Não é respiração. Prana é o ar que contém a energia que a gente respira. Então, yama, né, é controle. Então, a gente está falando do controle desse prana que eu respiro. Claro que os pranayamas são técnicas respiratórias que eu controlo a energia que passam pelos canais, os nadis, né, que eu não vou abordar aqui nesse curso introdutório, mas a gente possui diversos canais de energia no nosso corpo, por onde passam, né, onde a gente equilibra as nossas energias nesses nadis. Então, quando eu faço técnicas respiratórias, eu estou fazendo técnicas para equilibrar essa entrada e saída, né, da respiração e que o prana, né, que é essa energia universal que está no ar, possa me equilibrar como um todo. Então, pranayamas são isso. É isso, né? E esses 4 primeiros angas, a gente fala que são as disciplinas externas. Então, a gente considera que são 8, né? Os 8 angas descritos nos sutras de Patanjali. Os 4 primeiros são disciplinas externas. Agora a gente vai para os 4 de disciplina interna. O primeiro de disciplina interna é considerado o nome, né, é pratyahara, que é o controle dos sentidos. Vocês lembram da descrição do yoga, que é a abstinência, né? Cessar a agitação mental da nossa mente. Lembra? Yoga é essa cessação da confusão mental. Traduzindo aqui, Ana Costa, né? Eu não estou lendo aqui no sutra. Então, quando eu estou falando de controle dos sentidos, eu estou falando de sair do externo e ir para o meu interno. Como funciona isso, né? Quando eu escuto uma buzina, quando eu escuto uma música, quando eu sinto um cheiro de uma comida gostosa, por exemplo, sinto o cheiro do café sendo passado na hora, a minha mente faz uma série de associações. Esse cheiro me lembra a infância, que me lembra eu sentada na grama, tomando sol quando eu tinha 4 anos, blá blá blá. Ou uma buzina pode me despertar uma raiva, que droga, eu queria silêncio, por isso, por aquilo. Então, quando eu pego um desses sentidos, dou um significado positivo ou negativo, a minha mente está trabalhando a milhão para ir para o passado ou para o futuro, tanto faz, né? Eu estou aqui trabalhando e a minha mente está agitada. Quando a gente está falando de controlar os sentidos, o pratyahara é eu escutar a buzina. Uma buzina é uma buzina, eu não dou significado nenhum para ela, porque eu estou aqui dentro de mim me concentrando e meditando. Então, existem muitos exercícios, muitas técnicas de pratyahara para que a gente possa exercitar esse controle dos sentidos. Não quer dizer que eu não vá escutar a buzina, não quer dizer que eu não vá sentir o cheiro de alguma coisa. Quer dizer que essas coisas internas não vão ter significado interno naquele meu momento concentrativo. Então, pratyahara, de uma maneira muito simples, descrita em muitas frases aqui do Sutras de Patanjali, é isso.
Esse é o quinto. O sexto é Dharana. Dharana, a gente pode traduzir como sendo concentração. Então lembra, eu faço um asana para quê mesmo? Para sentar e não me mexer. Para trabalhar o meu corpo para sentar, ou em alguma postura de meditação, que não necessariamente é sentado, para não me mexer. Eu trabalho a minha respiração, os pranayamas, para que eu me equilibre com o prana que está no ar. Depois eu deixo os sentidos, controlo os sentidos, o pratyahara, para que os sentidos não entrem para dentro. Por quê? Porque eu faço com que a minha mente se concentre naquilo que eu quero, que sou eu, este ser absoluto. Então, quando a gente trabalha técnicas de concentração, técnicas de dharana, a gente está trabalhando isso. Também descrita em diversas frases dos sutras de Patanjali. Então, voltando aqui, eu vou sempre lembrar que olha como é pobre, como é simples, como se a gente simplifica muito dizer que yoga são posturas. A gente está falando de pranas, de condutas éticas, de éticas de condutas, de questão de concentração da mente, ausência de sentidos ou abstinência desses sentidos. Então é muito mais do que isso. O sétimo anga, o sétimo passo, se chama dhyana. Dhyana é meditar. Então, se eu consigo ouvir uma buzina e aquilo não tem significado, eu estou com a mente concentrada, eu consigo ir para o estado meditativo, dhyana. E aí a gente pode ir para o estado meditativo com diversas técnicas de concentração, de respiração, de práticas físicas, para que a gente possa entrar dentro, e atingir, essa ligação, lá dentro do nosso ser. E o último anga, o último passo se chama samadhi ou samadhi. Algumas pessoas dizem samadhi, outras samadhi. Eu, como de novo não falo sânscrito, não posso dizer para vocês qual é a perfeita aqui, porque eu realmente não sei, mas eu chamo samadhi. O samadhi a gente pode dizer que é a união do nosso ser com o divino. Lembrando que não estamos falando de religiosidade. Mas você pode ter uma religiosidade e dizer, ok, a minha comunhão com o meu Deus. Pode ser. Outras pessoas podem dizer que é o nirvana, aquele estado que eu estou em comunhão. Outras pessoas vão dizer que é iluminação. Então, não importa o nome que você disser, a gente faz yoga para chegar neste estado do ser em comunhão, A gente quer realmente atingir esse momento onde eu estou em comunhão. E esse estado em comunhão é o que o Patanjali vai descrever nos sutras como o estado liberto do ser. Eu me liberto, atinjo esta iluminação. Então, o que todo mundo busca no yoga é esse estado de liberação do ser, que eu quero estar consciente, eu quero estar concentrado e eu quero ser livre, que tem tudo a ver aqui com o Anacosta Yoga, essa jornada de um ser mais consciente, mais concentrado e mais livre. Tá bom? Era isso por esse momento aqui dos 8 passos, o Ashtanga Yoga, que não confundam com o tipo de yoga, Ashtanga Yoga. A gente está falando dos 8 passos, que essa resume, de uma forma muito simples, obviamente, que nem eu trouxe aqui, a filosofia do yoga. Vejo vocês no próximo módulo.